Veja os destaques desta edição. Comissão da Criança e Adolescente vistoria abrigos na Zona Norte. Grafites homenageiam Debré na Orla Conde. Igreja que guarda a memória da escravidão no Brasil sofre com abandono. E o Câmara Rio Notícias começa agora. 2 abrigos na Zona Norte do Rio foram vistoriados pela Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal. Veja na reportagem. Os vereadores chegaram cedo na Central de Recepção de Crianças e Adolescentes Taiguara, em Caxambi. O abrigo realiza o acolhimento emergencial de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. Havia denúncias de incêndio que tem havido, aconteceu aqui há uns 2, 3 meses, e as crianças não foram removidas, ficaram, segundo as denúncias, amontoadas. Havia também, desde 2013, uma denúncia de maus tratos com as crianças, inclusive de choques elétricos. Inclusive foi objeto de uma investigação policial, de problemas na própria LERJ, na Câmara, vereadores fizeram um requerimento de informação. A diretora não estava presente, mas foram atendidos por uma psicóloga que mostrou as instalações. As condições de higiene não são adequadas. O abrigo, que foi inaugurado em 2011 em Laranjeiras, já foi denunciado por tortura e maus tratos. Em 2014, foi transferido para essa casa no Caxambi, com uma área de 600 metros quadrados. Como você mesmo falou aqui, 2014, o prédio já tem portas quebradas, paredes rachadas, já pegou fogo, houve um incêndio aqui dentro. Não há ainda a apuração da onde que nasceu esse incêndio, se foi proposital ou se foi elétrico, não há uma apuração. Então eu acho que falta uma acuidade da Prefeitura e da Secretária de Assistência Social. Recentemente, um dos cômodos pegou fogo e as marcas ainda estão aqui no quarto interditado. O que mais me impressionou foi justamente aquele quarto que teve ali um incêndio, que nós tivemos a oportunidade de ver todas as paredes, e passou um flash pela minha cabeça em relação ao pânico, ao desespero dos profissionais, das crianças que estavam provavelmente nesse dia do ocorrido. Então aí você vai no banheiro, quando você chega ao banheiro, você vê que a parte elétrica não está funcionando e provavelmente aquele incêndio foi causado por uma parte elétrica. Percebemos realmente que a questão da manutenção feita pela Prefeitura, junto e também pela ONG, está muito precária. A comissão seguiu para a segunda vistoria. Próxima parada, abrigo Servos da Restauração em Marechal Hermes. A instituição atende 20 crianças. Os 13 funcionários, 4 por turno, se revezam para atender as crianças com atividades lúdicas e proporcionar as 5 refeições diárias. Nessa segunda instituição, as condições são bem diferentes, mas os problemas são os mesmos e o maior deles é a falta de repasse da Prefeitura. Já são quase 4 meses que esse abrigo vive de doações. O último repasse municipal foi feito em dezembro do ano passado. Segundo nota da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o pagamento das ONGs que têm convênio com a Secretaria foi sanada hoje, dia 30 de março, e as ONGs têm o prazo até amanhã, dia 31, para efetuar o repasse do dinheiro aos funcionários contratados. Veja agora os destaques da sessão. Parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a realização de seminários antidrogas no início do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino. O projeto hoje apresentado, o objetivo é ofertar aos alunos da rede pública municipal a oportunidade de conhecimento mais profundos sobre as nocividades das drogas que são usadas hoje normalmente no meio, principalmente no meio de adolescentes. Não só a parte nociva para quem utiliza a droga, mas também para toda a sociedade. Porque isso deixou de ser só um problema social, hoje já é um problema de saúde pública também. Depois de uma longa discussão que paralisou o plenário da Câmara, parlamentares votaram contrário ao projeto de lei que permite às instituições religiosas a construção de baia para estacionamento e parada de veículos nas calçadas em frente aos seus templos, locais de cultos e celebrações religiosas. Eu não tive posicionamento em relação ao teu projeto, porque nós não tivemos tempo de discutir com o Poder Executivo. Vossa Excelência, eu pedi o adiamento tão somente para ter tempo de discutir com o Poder Executivo. Vossa Excelência pediu nominal e forçou a barra para a gente votar hoje.
Quero chamar a atenção de Vossa Excelência para o resultado do painel. O resultado do painel, Vossa Excelência teve 22 votos favoráveis. Vossa Excelência precisa de 26 para aprovar o projeto. Eu vou novamente fazer um apelo a Vossa Excelência, que adie por uma sessão, agora não pode mais por uma, por duas, para que a gente não vote hoje. Como esse projeto não foi discutido, o meu encaminhamento, se for em votação, vai ser contrário. Um projeto que tem uma grande maioria aqui a favor e até o governo toda hora, às vezes, esbarrando numa questão como essa. É só o dia de hoje. Você tem sexta-feira, segunda-feira, o final de semana inteiro e outros dias para poder continuar discutindo esse projeto. Este projeto é absurdo. E eu quero dizer que, apesar de alguns não quererem, o Estado brasileiro ainda é laico. E aí, isso não tem nada a ver com crença e não crença de uma pessoa ou outra. Mas é inadmissível, no sentido de um Estado laico, que se dê privilégios a instituições religiosas, sejam elas quais forem, para construir baias com relação à questão do trânsito. Esse projeto não tem complicação nenhuma, ele visa justamente o ordenamento urbano dentro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós vemos que em diversos templos de qualquer religião, quando existe uma cerimônia religiosa, uma cerimônia de casamento, se cria um verdadeiro tumulto na região, até para estacionamento de noivos. Isso a gente vê aqui no centro da cidade. Isso dá o direito a qualquer templo, de qualquer religião, de construir uma baia de estacionamento para, no dia de cerimônias religiosas, as pessoas poderem simplesmente parar. A noiva poder parar o carro, o trânsito não ser parado. A Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos sofre com abandono. O Ministério Público moveu uma ação na Justiça pedindo a restauração da igreja, que guarda uma parte importante da história da escravidão no Brasil. De longe, a arquitetura em estilo colonial impressiona entre as construções do Centro Financeiro do Rio. Mas basta se aproximar para perceber uma fachada danificada. Rebocos caindo e falhas no revestimento estão dentro e fora da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que tem quase 4 séculos de história. No início da República é que ela vai ser a Câmara até o prédio da Câmara atual ficar, da Câmara Municipal, ser terminada a sua construção. Então, no início do século XX, né, finalzinho do XIX, início do XX, primeiras décadas do século XX, aqui também, nas imediações dessa igreja, né, dentro da igreja, porque você tem um segundo andar que dá acesso ao consistório, abrigou esta instituição, o que era muito comum nas instituições religiosas, abrigar instituições militares ou civis dentro das suas dimensões. Há mais de 5 anos, um relatório produzido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro detalhou o estado de precariedade da igreja. No passado, esse corredor era usado pelos escravos como rota de fuga. Hoje, a infiltração está destruindo toda a parede. A impermeabilização do telhado é parcial. Por isso, a estrutura foi comprometida ao longo do tempo. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União, o IPHAN e a Irmandade da Igreja, cobrando uma reforma. Com o tombamento da igreja, um pequeno reparo da instalação elétrica precisa de autorização. São 376 anos de história que estão se perdendo. Apesar do incêndio em 67, também que foi uma grande perda, só que a gente não pode deixar esse legado esmoir, né? Virar chão. E pensamos de todas as maneiras possíveis e imagináveis, não deixar também que a primeira Irmandade Negra do Brasil, a primeira Igreja Negra do Brasil, venha ruir. A igreja foi construída pela Irmandade integrada por pessoas escravizadas no início do século XVIII. O Museu do Negro está no 2º andar da igreja. Ela foi quase destruída em um incêndio que completa este mês 50 anos. O Ministério Público pede que as obras se iniciem em um prazo de 120 dias. Para o vereador Raimon, a recuperação da igreja ultrapassa qualquer discussão religiosa. É um resgate histórico. Quando o Ministério Público Federal ele aciona o IPHAN, faz uma ação para que o IPHAN recupere a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos, é porque, na verdade, é a consideração que o Ministério Público Federal tem de que aquilo não é um patrimônio da Irmandade, não é um patrimônio da Arquidiocese, da Igreja do Rio de Janeiro, mas é um patrimônio da cidade.
e esse patrimônio precisa ser preservado. Vamos agora às notícias desta quinta-feira do Diário Oficial da Câmara. O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felipe, convocou reunião na última quarta-feira com cerca de 100 taxistas que apresentaram aos parlamentares as demandas e reivindicações da categoria. A Secretaria Municipal de Transportes também participou da reunião. O vereador Célio Luparelli apresentou o projeto de lei que proíbe a aplicação de valor mínimo de compra para realizar serviço de entrega na cidade. Já o vereador Marcelino da Almeida propôs projeto de lei que cria o programa para fornecimento de merenda escolar diferenciada para estudantes com doenças relacionadas ao diabetes e intolerâncias alimentares. Na página homenagem, o DCM mostrou que a vereadora Tânia Bastos entregou moção de aplauso para Maria da Penha, a mulher que virou símbolo contra a violência doméstica. A empresa Rio Galeão, que administra o aeroporto do Rio, também foi homenageada. Para celebrar o trabalho do pintor e desenhista Jean-Baptiste Debré, que registrou fatos importantes da história do Rio de Janeiro, um grupo de artistas fez uma releitura da obra do francês na Orla Conde, zona portuária. Veja na reportagem de Gabi de Saboia. A Orla Conde, que se transformou em um grande museu a céu aberto, decorada com mais de 30 painéis de grafite, ganhou mais um pouco de beleza e de Debré. 6 artistas urbanos foram convidados para criar releituras das obras do francês. Debré, que chegou ao Rio há mais de 2 séculos, conheceu uma cidade de apenas 100 mil habitantes. O francês tinha um olhar apurado para registrar cenas do cotidiano. Hoje, somos mais de 6 milhões de habitantes, mas suas obras continuam a inspirar jovens artistas, como Lia, única participante mulher do projeto, que buscou a inspiração no barbeiro do quadro de Debré, ou melhor, no pé do barbeiro. O detalhe do pé foi impressionante, porque ele é livre, mas ele tá descalço. Assim, o homem branco naquela época não estaria livre. Estaria livre, mas não estaria descalço. Então, assim, há um peso, há um prejuízo daquela liberdade. E é dali, desse pé, exatamente onde eu fiz o link para a realidade. Do Nossos Dias, que dali eu pulo para a mulher. Mas o Debré não é uma visita fácil de fazer, porque o Debré conta muito da realidade, não só numa primeira leitura, mas segunda, terceira leitura, é como se fossem fotografias e interpretações também, porque Debré não é um homem de hoje, não tem essa visão que temos agora do equilíbrio social, da justiça. É uma responsabilidade, né? Porque se você chama Debré, você, meu Deus, você não sabe se você mexe, se você tem medo, você está maculando um trabalho. Você sabe que teve um trabalho de composição, de cores, um estudo, e você chegar ali e mexer. Essa releitura com olhar contemporâneo foi a aposta dos artistas, como nesse painel que colocou os negros de frente para o público. No passeio de domingo, os personagens principais ganharam sapatos. Cada olhar nos conduz para um aspecto do comportamento carioca. Assim como Debré, esses artistas tiveram a realidade como fonte de inspiração, mas alguns resolveram romper a barreira do realismo e flertar com hiperrealismo. Eu gosto muito da ideia do hiperrealismo, porque eu forço a pessoa a olhar. Eu, particularmente, acho muito legal, que você força as pessoas a olhar para o próximo. Debré tem uma importância fundamental na construção de uma imagem da cidade do Rio. E é esse legado que ele deixa agora na zona portuária. Aqui, o Rio pode ser visto de diferentes ângulos em cada parede por onde caminhamos. É um livro aberto. E um livro aberto não sobre Debré, sobre direitos fundamentais, sobre o direito de reler a história, de tocar na história. Isso, para mim, eu fico muito orgulhoso de ter participado nesse projeto. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até semana que vem.